Tudo bem com vocês? Essa é a nossa videoaula para os meus alunos do segundo ano do ensino médio. Na videoaula de hoje, nós vamos começar a série de vídeos sobre exercícios da apostila. Para começarmos então, vamos para a questão número 1. Um carro-tanque transportou o gás cloro para uma estação de tratamento de água. Sabe-se que o volume do tanque que continha gás cloro era de 30 metros cúbicos. O 3 está um pouquinho abaixo, mas é metros cúbicos. Que a temperatura era mantida a 293 kelvins, para a pressão ser de 2 atm, ou seja, de 2 atmosferas, e que na estação de tratamento de água, esse cloro foi transferido para um reservatório de 50 metros cúbicos, mantido a 293 kelvin. Ao passar do carro-tanque para o reservatório, o gás sofreu uma transformação, tananana, e a pressão do reservatório era tananana. As lacunas são completamente preenchidas, respectivamente, com os dados. Então, aqui é para completar a lacuna que está nesse enunciado. A primeira parte é para dizer qual transformação o gás sofreu, e a segunda parte tem que fazer o cálculo para saber a pressão no reservatório. Bem, logo de cara, no enunciado, a gente vê que a temperatura no carro-tanque era de 293 kelvin, e a temperatura no reservatório também era de 293 kelvins. Então, a única variável de estado do gás que não sofreu alteração nenhuma foi a temperatura. Então, isso é uma transformação isotérmica. Bem, em todas as alternativas, nós estamos observando ali que isotérmica só tem na letra A. Então, já que é uma transformação isotérmica e só tem a alternativa A com a isotérmica, a gente fica então com a letra A. Mas é claro, nós vamos calcular a pressão no reservatório com a fórmula que a gente viu nas aulas teóricas. PVT por Votó. Vamos então para o quadro para vocês verem. Então, como vocês podem ver no quadro, eu já coloquei alguns dados que estão no enunciado do exercício. Bem, primeiro eu vou fazer o seguinte. Eu vou separar quem é carro e quem é reservatório. Eu vou dar a letra A do estado A para o carro e o estado B vai ficar para o reservatório. É bom sempre vocês fazerem isso. Sempre que não vir os estados A ou B ou X, Y, 1 ou 2, como carro e reservatório, você dá nome a esses, né? No caso, A e B. Fica a cargo de você colocar A ou B, ou 1 ou 2, ou qualquer outra coisa que vocês queiram. Bem, então a temperatura no estado A, ou seja, a temperatura no carro 293, a temperatura no estado B 293. Ou seja, uma transformação isotérmica. A pressão em A é 2 e a pressão em B eu quero descobrir. O volume A é 30 e o volume B é 50 metros cúbicos. Então, como que eu vou fazer esse exercício? Para esse exercício, eu vou usar PVT por Votó. Que no caso, eu falo PVT por Votó, mas a gente vai escrever apenas PA-VA-TA igual PB-VB-TB. E aí a gente vai substituir. Primeira coisa, eu falei para vocês que quando fosse uma transformação isotérmica, ou isocórica, ou isobárica, quando vier essas variáveis que se repetem, a gente pode fazer o que com elas? Cortar. Então, eu não preciso nem substituir na fórmula 293 kelvins, porque a temperatura de A é igual à temperatura de B. Então, eu posso cortar ela da minha equação. Não preciso nem fazer a substituição. E mesmo que eu fizesse, eu ia cortar do mesmo jeito. Então, ficamos apenas com PA-VA e PB-VB. Vamos, então, fazer a substituição. A pressão em A é 2 e o volume em A é 30, igual a pressão em B, eu não sei quanto que vale, vezes o volume em B, que é 50. Então, estou passando daqui para cá, fazendo a substituição dos seus devidos lugares. Apenas isso. O que nós vamos fazer agora? PB é a nossa incógnita, vamos manter ela constante, e o 50 que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar PB igual, o 50 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo quem? O 2 vezes 30. E 2 vezes 30 é 60. Vai ficar 60 dividido por 50. Pode cortar os zeros, vai ficar 6 dividido por 5. E 6 dividido por 5 é igual a 1,2 atm. Não é para vocês usarem calculadora, é para vocês fazerem na mão mesmo. Esquece a calculadora. 6 dividido por 5 é muito simples. Vocês não precisam ficar doidos por causa dessa conta. Vocês têm que aprender a fazer a conta de divisão. Então, vou colocar aqui, ó. 6 dá para dividir por 5, porque é maior. Então, 1 vezes 5, 5. Para 6, 1. Coloca a vírgula, coloca o zero. 10 dividido por 5, 2. E acabou a conta. 1,2, tá? Então, como vocês podem ver aí, não é difícil fazer esse tipo de conta. Façam a conta na mão. Esqueçam a calculadora um pouquinho. Façam a conta na mão. É muito importante sempre fazer os cálculos na mão. Então, a resposta correta da número 1
É letra A. Vamos então para a número 2. A número 2 diz o seguinte: o gráfico abaixo representa um processo cíclico a que é submetido o gás ideal. O que vem a ser um processo cíclico? Reparem aqui no gráfico, aonde ele sai do 1 para o 2, depois do 2 vai para o 3 e retorna novamente para o 1, formando um ciclo. Tá? Isso quer dizer o processo cíclico, ele é um ciclo, está escrito aqui. Mas uma coisa que vocês têm que se atentar é que esse gráfico não é de pressão contra volume, é de volume contra temperatura. Olhando para o gráfico, a gente tem que saber algumas coisas. Vocês têm que aprender a ler o gráfico. Vamos então tentar aqui ler esse gráfico rapidamente sem ver nada das alternativas, tá? O que a gente... Sempre quando a gente pegar um exercício, é bom a gente começar a tentar entender o exercício antes de ler as alternativas que ele tem. Vamos então entender o exercício que está aqui. Não é para pegar um exercício que é de múltipla escolha e chutar. Você pega o exercício de múltipla escolha e entende ele. Caso você tenha alguma dificuldade, aí você vai para o chute. Mas no caso, você tente entender ele primeiro. Vamos então observar o que está acontecendo. A temperatura está no eixo X, então a temperatura cresce para a direita. O volume está no eixo Y, então o volume cresce para cima. Na transformação de 1 para 2, o que eu consigo observar? Consigo observar que a temperatura está crescendo. Então, a temperatura no estado 1 é menor do que a temperatura no estado 2. Isso é óbvio, dá para perceber claramente. E os pontos 1 e 2, se eu traçar uma reta aqui para o eixo dos volumes, né, se eu fizer uma reta aqui para o eixo dos volumes, vocês podem observar que ele passa pelo mesmo ponto no eixo dos volumes. Vou fazer aqui de novo, aqui, olha. Passa pelo mesmo ponto do eixo dos volumes. O que isso quer dizer? Quer dizer que o volume no estado 1 é igual ao volume no estado 2. Ora, do estado 1 para o estado 2, se o volume é igual, que transformação é? Transformação isocórica, ou isométrica, ou isovolumétrica. Vamos agora do estado 2 para o estado 3. No estado 2 para o estado 3, a setinha está para cima, no eixo vertical. E quem cresce para cima no eixo vertical? O volume. Então, nesse caso aqui, pronto, colocar assim, né? Assim deu o volume. Nesse caso aqui, eu tenho certeza que do 2 para o 3, o volume está aumentando. E o que está acontecendo com a temperatura? A temperatura, como que o ponto 3 e o ponto 2, se eu traçar uma reta vertical que passe no eixo das temperaturas, eu vou verificar que passa pelo mesmo ponto. Então, como que o estado 2 e o estado 3 estão no mesmo ponto onde passam as temperaturas, a temperatura no estado 2 e a temperatura no estado 3 são iguais. Vamos agora para o estado 3 até o estado 1. Repara aqui, ó, o estado 3 aqui e o estado 1 aqui embaixo. Está numa diagonal para baixo. Se está numa diagonal para baixo, no eixo vertical, ele está descendo. Então, aqui do 3 para o 1, o volume está diminuindo. E do 3 para o 1, no caso das temperaturas, também está diminuindo. Então, tanto o volume quanto a temperatura do estado 3 para o estado 1 está diminuindo. No volume está indo para baixo e na temperatura está indo para a esquerda. Então, a gente conseguiu visualizar tudo o que acontece nesse gráfico. E agora sim, a gente vai para a pergunta para verificar as respostas corretas. Analise-o. Acabamos de fazer. A opção em que aparece a correspondência das etapas enumeradas 1, 2, 3 e 3, 1, com suas respectivas denominações é. Então, é para dizer qual é as transformações. Bem, do 1 para o 2, o que a gente tinha visto que era uma transformação isovolumétrica, ou isométrica, ou isocórica, né? Nesse caso aqui ele está colocando como isovolumétrica. Então, de 1 para o 2, isovolumétrica. Por quê? Porque tanto o ponto 1 quanto o ponto 2, observe a linha que eu estou traçando aqui no gráfico, passam pelo mesmo ponto no eixo dos volumes, tá? Então, de 1 para 2 é isovolumétrica. A gente fica com a letra B, a letra C e a letra E. Temos 3 alternativas aqui. Vamos então da 2 para 3. Bem, da 2 para 3, o que a gente tinha visto, que é uma transformação isotérmica. Por quê? Porque tanto o ponto 2 quanto o ponto 3, se eu passar uma linha que passe pelas temperaturas, passa pelo mesmo ponto, então é isotérmica. Então, letra B, isobárica, letra C, isotérmica, correto, e a letra E, isobárica. Então, a única alternativa que sobrou por enquanto foi a letra C, isotérmica. Nesse tipo de questão, fica muito complicado observar se ela realmente é uma isobárica ou uma diabática, qualquer coisa desse tipo. Porém, como que duas alternativas já satisfazem a nossa questão, então a gente fica com a letra C. Porém,
Como que é uma diagonal, no caso do volume contra a temperatura, a gente tem uma isobárica mesmo, e a gente tem que prestar atenção no que está acontecendo. De 3 para 1, a temperatura está diminuindo e o volume também, que correspondem com as características da pressão. Imagina a pressão de uma panela de pressão, que você está esquentando e mantendo o volume fixo. A temperatura não está aumentando, então o volume também quer aumentar. Tanto que explode a panela de pressão se todas as bocas estiverem fechadas. Se todas as aberturas da panela de pressão estiverem fechadas. No caso inverso também, se você diminuir a temperatura, você também pode diminuir o volume e a pressão pode continuar a mesma. Então, de 3 para 1 corresponde com a isobárica. Mas, nesse caso aqui, como a letra C, a primeira parte e a segunda já corresponde à alternativa correta, a gente fica com a letra C. Vamos então agora para a questão número 3. E aqui agora a gente tem que fazer cálculo mesmo. Antes de realizar uma viagem de carro, em um dia cuja temperatura era de 30 graus Celsius, isso aqui é graus Celsius, tá? Não é 300 graus Celsius não, é 30 graus Celsius, um senhor calibrou os pneus utilizando 3 atm de pressão. Quando chegou ao destino, depois de 5 horas de viagem, mediu novamente a pressão dos pneus e constatou 3,4 atm de pressão. Sabendo que a variação de volume dos pneus é desprezível, ou seja, ele não está nem aí para o que aconteceu na viagem com os pneus, no volume do pneu, que não está aumentando o volume nem diminuindo o volume, ele está falando que o volume é fixo, marque a alternativa que indique a temperatura em que se encontravam os pneus. Ora, que tipo de transformação é? Já que ele fala que o volume dos pneus é desprezível, ou seja, não é para considerar a variação de volume do pneu. Então, se não tem volume nessa transformação, é uma transformação isovolumétrica, isocórica ou isométrica. O que a gente vai fazer então? Vamos para o quadro para resolver essa questão. Aqui no quadro, então, vamos colocar a fórmula. PA, VA, TA igual a PB, VB, TB. Observando no enunciado, a gente pode ver as pressões, que é de 3 atm e de 3,4 atm. Então, eu estou colocando o estado A como o início da viagem e o estado B como o final da viagem. Então, a pressão no ponto A é 3 atm e a pressão no ponto B é de 3,4 atm. No caso, os volumes no estado A e o volume no estado B é igual, porque é uma transformação isovolumétrica, então eu posso cortar, sobrando as temperaturas. A temperatura no estado A, ele diz que é 30 graus Celsius. Aqui está a marca alternativa, que indica a temperatura que se encontravam os pneus. Eu tirei as alternativas para a gente poder fazer as contas. Todos os cálculos que nós devemos fazer para a temperatura nunca é em graus Celsius, sempre é em Kelvin. Então, para esse exercício específico, nós temos que fazer uma transformação de graus Celsius para Kelvin. Como que é essa transformação? Então, observando aqui, eu tenho que a temperatura no ponto A é de 30 graus Celsius. Mas não é isso que eu quero em Kelvin. Então, como que a gente faz para saber a temperatura em Kelvin? É só a gente somar 273. Então, a temperatura no estado A, em Kelvin, é 303 Kelvin. E a temperatura no estado B é justamente aquela que eu quero descobrir. Vamos agora, então, substituir a nossa equação, que é essa daqui, e fazer as contas. Então, a pressão no ponto A é de 3, dividido pela temperatura no ponto A, que é 303, igual a pressão no ponto B, que é 3,4, dividido pela temperatura em B. Temos uma igualdade de fração, que a gente faz na igualdade de fração, a gente multiplica cruzado, o TB que está aqui vai subir, multiplicando o 3, vai ficar 3TB. Então, 3 vezes TB é igual. O 303 que está aqui, multiplica o 3,4 que está aqui. Então, vai ficar 303 vezes 3,4. Então, do lado direito vai ficar 303 vezes 3,4, 1030,2, dividido, por 3, porque esse 3 que está aqui multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 1030,3 dividido por 0,2 dividido por 3, que vai dar uma temperatura de 343,4 Kelvin. Mas eu quero saber quanto que em Celsius vale. Bem, se a alternativa era em Kelvin, é só isso aqui. Se a alternativa é em Celsius, o que a gente vai fazer? Para transformar para Kelvin, o que a gente fez? Somou 273. Então, para transformar para Celsius, o que a gente vai fazer? Subtrair 273. Então, a temperatura em Kelvin é 343,4. Em Celsius é 70,4 graus Celsius.
Então, a temperatura em que se encontravam os pneus em graus Celsius é essa aqui, 70,4 graus Celsius. Uma variação na pressão de apenas 0,4 atm causou uma diferença na temperatura de mais de 40 graus Celsius, né? Porque de 30 para sair para 70, 40 graus Celsius ali de variação na temperatura. Não é a temperatura do local, é a temperatura do pneu, igual diz o enunciado. Ó. Marca alternativa que indica a temperatura em que se encontrava os pneus. Tá? Então, 70,4 graus Celsius. Vamos para a questão número 4. Todas essas questões que a gente vai fazer da apostila, até a número 10, 11 ali, mais ou menos, é só pressão, volume e temperatura. Transformações gasosas. Vamos para o número 4. Se não aprendeu no número 3, agora a gente vai fazer no número 4 a mesma coisa. Lembrem-se, é o que eu sempre peço a vocês. Quando for fazer qualquer exercício, pense no exercício que você está fazendo antes de fazer o exercício. Muitas pessoas têm preguiça de pensar. Não tenham preguiça de pensar. Pensem para tudo na vida. Vamos na número 4, então, e última de hoje. Em condições tais que um gás se comporta como ideal, as variáveis de estado assumem os valores 300 Kelvin, 2 metros cúbicos e 4 vezes 10 elevado a quarto PA, ou seja, Pascal, num estado A. Mas o que é isso? 4 vezes 10 elevado a 4 Pascal. É unidade de pressão. A primeira aqui, Kelvin, unidade de temperatura. 2 metros cúbicos é volume. Então, o que sobra, caso você não soubesse, é pressão. Isso ele fala que no estado A. Sofrendo certa transformação, o sistema chega ao estado B, em que os valores são 450 kelvins, 3 metros cúbicos e P. O valor de P em Pascal é, ou seja, eu não preciso fazer uma alteração nas unidades medidas, porque a mesma unidade medida que ele está dizendo aqui em Pascal, eu vou ter que colocar aqui de novo na resposta. Então, não preciso mudar em nada, é só fazer o exercício do jeito que aparecem os números que estão ali. Vamos lá, então? Vamos colocar a fórmula. PAVA igual PB, VB, TB. Quanto que vale a pressão no estado A? Pressão no estado A vale 4 vezes 10 elevado a 4. A gente coloca aqui 4 vezes 10 elevado a 4 vezes o volume. O volume no estado A, 2. Está aqui em cima, 2 metros cúbicos. Então, vamos colocar 2, dividido pela temperatura no estado A. Temperatura no estado A, 300 Kelvin. Então, a gente coloca aqui 300. Igual pressão no estado B. É justamente o que ele quer descobrir. Ele não sabe. Ele diz que a pressão no estado B é apenas P. Então, a gente vai colocar exatamente isso, P, vezes o volume no estado B. O volume no estado B que ele diz é 3 metros cúbicos. Então, a gente vai colocar 3 aqui. E a temperatura no estado B, 450 Kelvin. Substituindo aqui na fórmula, agora é só fazer a conta. Antes de fazer a conta, a gente pode fazer algumas observações, tá? Eu posso cortar esse zero com esse zero aqui. Outra coisa que eu posso fazer também, se eu assim desejar, eu posso cortar esse 3 daqui com 45 daqui. Eu posso fazer uma simplificação, porque 45 é divisível por 3. Então, se eu dividisse por 3 na parte de cima e por 3 na parte de baixo, essa parte da minha equação ia ficar P vezes 1, que eu não preciso colocar, dividido por 15. 3 dividido por 3, que nem a gente tinha falado, vai ficar 1 aqui, que não precisa colocar. 45 dividido por 3, 15. Então, todo esse lado direito pode ser P sobre 15. É até bom se você quiser fazer isso, porque ajuda bastante na hora da conta. Quer ver? Uma outra simplificação que você pode fazer. Aqui do lado esquerdo, você tem o 2 e você tem o 30. Você pode simplificar também. Você pode dividir por 2 esse aqui, que vai sumir, né? Que vai dar 1. E aqui você também dividido por 2, aqui vai dar 15, não é isso? Ficando tudo, eu posso reescrever do seguinte jeito. 4 vezes 10 elevado a 4, vezes 1, que vai ficar aqui, que eu não preciso colocar, dividido por, qual é o número que eu coloquei aqui depois da simplificação? 15. Igual toda essa parte aqui, P dividido por 15. Ora, eu posso fazer uma outra simplificação, posso simplificar ainda mais. Eu tenho 15 aqui e tenho 15 aqui. Então, eu posso cortar. Quem ficou? Ficou P igual a 4 vezes 10 elevado a 4 Pascal. Olha, nem fiz conta nenhuma praticamente, eu só fiz simplificações. Sempre que você puder fazer uma simplificação, faça. É muito melhor do que ficar fazendo as contas de 15 vezes 4, que eu teria que multiplicar aqui, na verdade, 450 vezes 4, 300 vezes 3. Vai dar números muito grandes, podendo levar você ao erro.
Então, quem sabe fazer simplificação, continue fazendo. Quem não sabe, aprenda a fazer as simplificações igual a gente fez agora, que é muito mais rápido. Bem, mas o que aconteceu aqui? Aconteceu que nós achamos 4 vezes 10 elevado a 4 Pascal. O que isso significa? Significa que a pressão no estado B, né, P é a pressão no estado B, é exatamente igual à pressão no estado A. Porque a pressão no estado A é justamente essa aqui, ó, 4 vezes 10 elevado a 4. Então, que tipo de transformação é, já que a pressão continua a mesma? É uma isobárica. Pronto. Então, resposta da 4, o valor de P em PA é, ou seja, não no ponto A, mas sim em Pascal, é 4 vezes 10 elevado a 4. É o mesmo valor, ou seja, uma transformação isobárica. Se ele pedisse também a transformação, você também escreveria transformação isobárica. Tudo bem, então a gente fecha aqui esse vídeo primeiro com esses 4 exercícios e na próxima aula a gente continua fazendo os exercícios aí da apostila. Não se esqueçam de se cuidar, fiquem em paz e até mais.